Olá, bem-vindos a mais uma aula de Administração da Produção e Materiais. O tema de estudo hoje é movimentação de materiais. Esse assunto ele vai estar no texto 4. Mas o que significa movimentar? Se você buscar o significado da palavra movimentar no dicionário, você vai encontrar o seguinte: significa fazer mudar de lugar, pôr em movimento, mover. Então, movimentar os materiais dentro de uma empresa é uma tarefa que demanda um grande esforço. Além de pessoas, a necessidade de você, gestor da área de APM, se preocupar com a utilização de equipamentos adequados. É porque cada tipo de material ele precisa ser movimentado de uma maneira, com cuidados diferenciados. A movimentação e o transporte de material são atualmente classificados de acordo com a atividade funcional a que se destina. Então, nós temos aí a granel. Aqui, você vai movimentar, basicamente, materiais do tipo gases, líquidos e sólidos. Cargas unitárias. Aqui, basicamente, trata-se de cargas contidas em um recipiente de paredes rígidas ou individuais que são ligadas entre si, formando um único bloco. Outro destaque em relação à movimentação de materiais é o item embalagem. Aqui o cuidado é com o transporte do produto. Então, a movimentação ela precisa considerar a embalagem que esse item foi colocado para que ele seja transportado sem sofrer danos. Um outro ponto é em relação ao armazenamento, que compreende o recebimento e empilhamento de produtos e a distribuição posterior deles. Então, o cuidado que se tem que ter com o armazenamento dos itens. A movimentação de materiais também abrange vias de transporte, que é o estudo que é feito sobre carregamento, fixação de transporte, o desembarque de mercadorias, quais são as vias de transporte que a empresa vai fazer uso, qual é a melhor opção? Ela vai utilizar os portos, vai utilizar ferrovias, vai utilizar as rodovias ou vai ser até um embarque aéreo? E finalizando, a análise de dados, onde é feito o levantamento dos mapas de transporte, a disposição física do equipamento, organização, treinamento e a segurança da carga, a segurança do transporte, entre outros pontos que você vai coletar, analisar, para poder fechar as melhores opções de movimentação de materiais para a empresa que você é responsável por gerir a área. Aí, quais são as finalidades dos sistemas de movimentação? A primeira dela é redução de custos, tá? Então, as empresas elas sempre estão
tendo em mente essa preocupação voltada para a redução de custos. Aí nós temos dois tipos de redução de custos. Redução de custo em relação à mão de obra, né, que é a substituição dentro do possível da mão de obra braçal pela utilização de recursos mecânicos, e a redução dos custos dos materiais, que envolvem um melhor acondicionamento e transporte dos mesmos. Um outro ponto que a gente pode destacar como sendo finalidade de você estudar e trabalhar e planejar muito bem a movimentação de materiais é o aumento da capacidade produtiva. O aumento da capacidade produtiva leva em consideração um aumento de produção de itens, um aumento da capacidade de armazenagem desses itens e uma melhor distribuição da armazenagem desses itens. Então, o pensamento, quando você pensa a necessidade de aumentar a capacidade de produção, sim, você tem que pensar assim, eu aumentando a capacidade de produção, eu vou ter espaço suficiente para armazenar os itens até que eles sejam enviados aos compradores? Como eu vou distribuir da melhor maneira possível essa armazenagem até que se faça o envio para o usuário final do item. O outro ponto muito importante quando se pensa em movimentação, na gestão da movimentação de materiais, são as questões que envolvem melhores condições de trabalho. E aí nós temos dois pontos básicos aqui. A maior segurança em relação à pessoa que está fazendo a movimentação desse material, quais os riscos que ela está correndo com, por exemplo, com o empilhamento não correto dos itens. Ela tem treinamento suficiente para usar as empilhadeiras? Então, tudo isso tem que ser pensado. E um outro ponto é redução da fadiga do seu pessoal responsável por fazer a movimentação dos materiais, tá? A redução da fadiga, ela vai acontecer, do desgaste do trabalhador, ela vai acontecer a partir do momento que você, trabalhando em conjunto com ele, conseguir colocar o auxílio mecânico, como, por exemplo, o uso das empilhadeiras. Porque a empilhadeira ela vai facilitar essa movimentação, facilitar o manuseio das cargas. E isso acaba reduzindo a fadiga do trabalhador. Então, são pontos que devem ser pensados quando se está fazendo o planejamento da movimentação de materiais dentro da empresa. E uma outra finalidade é a melhor distribuição. A melhor distribuição, ela envolve a melhoria na circulação dentro do espaço onde está sendo feita a armazenagem do item. Ela envolve a localização estratégica do armazém, tá? Então, aí, às vezes, a necessidade de fazer um novo desenho, né? Para que o layout da empresa, uma adequação, na verdade, ao layout da empresa, para que esse armazém, onde são armazenados os produtos e onde há essa grande movimentação de itens, ele esteja colocado num lugar estratégico na empresa. A melhor
circulação e uma localização estratégica do armazém, ela vai auxiliar e vai colaborar na melhoria dos serviços quando você pensar na entrega desse item para o usuário final. Então, eu vou ter as prateleiras de fácil localização do item, vai existir uma circulação adequada, fácil, rápida, o trabalho vai ser desenvolvido com agilidade e quando a empresa fizer o despacho, ou seja, a remessa do item ao usuário final, esse item ele vai ser localizado com uma maior brevidade possível. Então, aqui nós chegamos ao final da nossa aula sobre movimentação de materiais. Gostaria que vocês, além de acompanhar a aula pelo vídeo, porque aqui eu coloco alguns destaques do texto. Então, façam a leitura do texto sobre a aula de hoje. Façam também a leitura do material complementar que foi anexado ao Classroom. E aí eu vou pedir o seguinte, em relação a essa leitura complementar. Destaquem no caderno os pontos mais significativos apresentados no artigo, porque nós iremos usar ele futuramente. Até!